Boa tarde, caros ouvintes. Obrigada mais uma vez a todas e todas. Eu queria, antes da gente começar, antes de eu apresentar para vocês quem nós trouxemos hoje para o nosso primeiro videocast, vocês já estão acostumados com as nossas lives de 15 em 15 dias. Semana passada, dia 9 de abril, nós fizemos a nossa quarta live e agora vamos começar com os nossos videocasts. O formato do videocast é um pouquinho diferente. Lembra que eu tenho comunicado para vocês que o videocast é um bate-papo com um convidado. Nós vamos fazer 4 perguntas para esse convidado e ele vai nos responder dando a opinião dele sobre o assunto. E o mais importante que eu quero pedir para vocês, como eu sempre peço, por favor, se inscrevam no nosso canal, dá um joinha, compartilhe o nosso link aí para todos os seus amigos, quem se interessa por ISG. E tudo sobre esse videocast vai estar aqui na descrição do nosso canal, aqui embaixo, entendeu? Inclusive, o link, isso é importante, hein, gente? Inclusive o link do sorteio. Lembra que eu falei semana passada que nós vamos ter um sorteio? Enfim, o sorteio dos 5 livros do professor Ricardo Ribeiro Alves. E só que tem um detalhe. Só vai receber esse livro quem ficar com a gente até o final e quem se inscrever no link que está aqui abaixo, tá na nossa descrição. Esse link vai direcionar vocês para um forms e vocês têm que preencher para a gente poder ter contato com vocês e entregar o livro, que vai ser surpresa, autografado pelo autor. Entendeu? Isso é bem legal. Olha, nós estamos falando desse livro. Esse livro é A Força do ESG, olha só, da editora Alta Books. Olha, é um livro, gente, fantástico. Eu já li e reli várias vezes e eu posso dizer para vocês que vale a pena, certo? Vamos começar a nossa entrevista, mas antes de tudo, eu quero passar para vocês um mini bio aqui do nosso convidado de hoje. Ele é pós-doutor pela Universitat de Saragoça, na Espanha. Ele é mestre e doutor em ciência florestal pela UFV, professor da Unipampa em administração, engenharia florestal e gestão ambiental. Ele é finalista, gente, vocês não vão acreditar. Ele é finalista do Prêmio Jabuti em Negócios com o livro A Força do ESG. Gente, esse livro é fantástico. Eu trouxe para vocês como nosso primeiro entrevistado, porque eu acho que vale muito a pena. E ele é autor não só desse livro, tá? Calma aí. Ele é autor, além da Força do ESG Marketing, ESG Estratégia, ESG na gestão pública, ESG no agronegócio e ESG o presente e o futuro das empresas. Então, você já viu que experiência em escrever livro bom o professor, doutor Ricardo Ribeiro Alves tem de sobra. Eu quero apresentar a minha companheira de sempre, minha xará. Muito bem. A minha xará, Maria Cecília Piccoli. Eu sempre erro o nome dela, sabe? Eu falo Piccoli, mas o nome dela é Piccoli. Maria Cecília Piccoli. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Cecília Tinoco. Eu sou a diretora ESG da empresa L-Duxus, tá? É uma empresa especializada, uma empresa de tecnologia especializada em análise de risco dos bancos. E agora nós também estamos nessa seara de análise de risco socioambiental. Antes da gente começar, eu também quero passar
primeiro agradecer ao professor Ricardo. Posso falar só Ricardo, né, professor? Professor Isso, fica Ricardo. bom. Só Ricardo. É, o nosso querido, pela gentileza, o professor Ricardo foi muito gentil de participar. Nós não nos conhecíamos, agora estamos conhecendo ele, porque a gente está sempre em contato. Então, eu quero agradecer e quero passar a palavra para o professor Ricardo, para ele falar um pouquinho. Vamos lá, professor, se apresente, por favor. Bom, primeiramente, quero cumprimentar, né, as Maria Cecílias, né, pelo convite, a empresa Duxus também. Eu queria muito agradecer, né, esse tema é muito importante, eu já estou há alguns anos trabalhando com ele. Bom, algumas pessoas chamam ESG, outras ESG, outras ESG, é a mesma coisa, né? Ou ASG também, algumas pessoas chamam. O mais importante é o conteúdo, né? Eu particularmente chamo de ESG, mas ESG também a gente pode usar, né? Ou ESG. E estou bem animado, agradeço essa oportunidade, vocês, e por ter me convidado, né? E espero que seja um bate-papo bem proveitoso aqui, fico à disposição de vocês. Obrigada, professor. Vamos lá, Cecília, vamos Vamos lá. começar. Olha, a proposta como eu já havia falado, a proposta desse videocast é a gente fazer algumas perguntas ao autor de um livro. E ele vai dar a opinião dele sobre as perguntas. Vamos às perguntas, professor? Sim, fica à vontade. Tá, enfim, a sua opinião, na sua opinião, né? Qual é a diferença entre ISG, ele gosta de falar ISG, hein, gente? ISG e o Trip Bottom Line, né? Que é o tripé da sustentabilidade, tá? O ISG, como todo mundo já se viciou a escutar nas nossas lives, é ambiental, é uma sigla em inglês que representa ambiental, social e governança. E o tripé da sustentabilidade, ele fala mais sobre ambiental, social e econômico. Vamos lá, professor, qual é a sua opinião sobre essa diferença? O que o senhor fala sobre isso? Eu comento muito com meus alunos, né, a respeito dessa diferença. O Triple Bottom Line, né, ou tripé da sustentabilidade, ele surge por volta aí do final da década de 1980, início da década de 1990, tá, com o professor consultor, né, britânico John Elkington, e para que quem está assistindo aqui tente pensar em como que era o mundo, né, naquela época, década de 1980, a gente está falando de um período antes da Rio 92, que foi um grande divisor de águas, a Conferência Mundial do Meio Ambiente no ano de 1992. Antes disso, na década de 1980, o consultor britânico John Elkington, ele já fazia trabalhos de consultoria em grandes empresas e trabalhos relacionados a questões ambientais. Então, ele fez diversos trabalhos com empresas como a HP, né, das famosas impressoras, Microsoft, entre outras. Então, na década de 1980, a gente vai ter esse mundo ainda muito diferente, né, antes da internet, e um mundo que começa a falar sobre questões ambientais, e isso vai culminar no início da década de 1990, com a Rio 92. Nesse período também, um pouquinho depois, né, o John Elkington, ele publica esse livro aqui com um título muito curioso, né, que é Nossa, Canibais com olha. Garfo e Faca. Nesse livro, ele vai colocar um modelo, né, do Triple Bottom Line, ou tripé da sustentabilidade, na qual ele coloca a importância
de se falar no meio corporativo de questões ambientais, sociais e econômicas. Então, a partir de então, os diversos relatórios das empresas eram pautados, né, nesse tripé da sustentabilidade, o ambiental, o social e o econômico. No entanto, ainda era, né, para muitas pessoas da sociedade, um papo de ecochato, de que as empresas, se tivessem investindo nisso, elas iam perder dinheiro, porque tu tem que reduzir custos. Então, era mais ou menos, apesar de toda a importância, né, do trabalho do consultor John Elkington, ainda existia muito essa visão de algo supérfluo que era feito nas empresas, quando tu começava a, a gerar esses assuntos ambientais e sociais nas empresas. Já o ESG vai surgir, né, mais ou menos aí 10 anos depois da Rio 92, no ano de 2004, né? Então, ele surge a partir de uma provocação do então secretário-geral da ONU, né, o falecido Kofi Annan, na qual ele propunha a instituições financeiras, a diversos CEOs, aí, cerca de 50 CEOs, que eles levassem em consideração o risco, né, o risco socioambiental e o risco de governança. Então, a gente tem uma aparente troca aí, né, do econômico do tripé de sustentabilidade para a governança, porque a governança acaba abrangendo vários aspectos importantes do negócio, né, como transparência, ética, compliance, código de conduta, prestação de conta e também a própria sustentabilidade financeira da empresa, né? Então, ocorre uma grande ampliação desse tripé da sustentabilidade. Só que o ESG ele vai ficar em estado latente durante muito tempo, né, de 2004 até por volta de 2020. E aí, com a eclosão da pandemia, né, do novo coronavírus, todos nós estivemos, né, nesse momento crítico da humanidade, o ESG voltou a ter uma importância grande, voltou-se a se falar com bastante força por causa da questão dos riscos envolvidos a questões ambientais, sociais e de governança. Então, resgatou-se aquele conceito de mais de 10 anos antes, né, de 2004 para 2020, e aí as empresas começaram a falar mais, né, as pessoas passaram a discutir mais. Então, a gente poderia dizer que, enquanto o tripé da sustentabilidade, que trabalha a questão ambiental, social e econômica, ele era muito visto pelo mercado como uma questão mais de supérflua na empresa, uma questão de ecochatos, né? A gente passa a ter agora o ESG calcado principalmente na questão do risco do negócio. E aí as variáveis sociais, ambientais e de governança passam a ter uma importância grande, né, em todo esse modelo de negócio aí, seja das organizações privadas ou organizações públicas. Ou seja, professora, a gente passou de ecochato para gestores de risco, é isso? Exatamente, exatamente. Agora nós somos essenciais, né, professor? Né? Porque digamos que agora começou a apertar o calo das organizações. Um dia ia apertar, né, professor? Antes nós éramos taxados de maconheiros, seguidores do Greenpeace, abraçávamos árvores e agora nós somos a solução do mundo, né, professor? Como mudou, hein, professor? Exatamente, né? Uma mudança, uma visão, né? Uma nova visão a respeito das questões ambientais e sociais e que hoje não tem jeito, hoje faz parte, né? No mundo, nesse mundo conectado, né? Essa também é uma diferença muito importante,
porque as pessoas hoje estão empoderadas nas redes sociais, as pessoas sabem o que está acontecendo e as pessoas têm mais poder de cobrar, né? As instituições, sejam as instituições privadas ou mesmo os governos. Não, Então, hoje é diferente, né? A banda toca diferente do que era há 20, 30 anos atrás. Exatamente. E, professora, a gente pegando o gancho aqui para a próxima pergunta, eu queria entender, a gente fez uma live sobre isso, mas a gente queria muito ouvir do senhor, da relação, né, do ESG com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a gente queria entender também a aplicabilidade deles dentro das organizações, trazendo um pouco para um lado mais prático. Como que a gente aplica isso nas organizações? Perfeito. Bom, eu dizia, né, sobre a Rio 92, em 1992, né, há mais de 30 anos atrás, promovida pela ONU, a Organização das Nações Unidas, e a partir dessa conferência surgiram novos desdobramentos dela, né? Por exemplo, a Rio+5, a Rio+10, a Rio+20, e diversos documentos. Então, um deles, né, pensem aí, 1992, né, um deles foram chamados Objetivos do Milênio, ou Agenda 21, que eram alguns itens, né, que eram sugeridos que o meio empresarial, que os governos atendessem. Em 2015, ou seja, a gente está falando aí de 23 anos depois da Rio 92, são formulados, né, os 17 ODS pela ONU, né? Esses ODS, eles têm uma afinidade muito grande com o ESG, porque a gente tem ODS, por exemplo, ligados às questões sociais, como erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, mas também temos ODS vinculados à questão ambiental, por exemplo, do ESG, né? Água potável, energia limpa, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, né? Ação contra a mudança global do clima. Então, vejam que ODS ligados às questões sociais, ODS ligados às questões ambientais e também ODS vinculados a questões de governança, né? Como paz, justiça, instituições eficazes, parcerias e meios de implementação, né? Então, vejo que há uma sintonia dos ODS, que são 17 a nível global, né? O Brasil tem particularmente um 18º, com o ESG. E o que eu sempre mostro para meus alunos, né? Os relatórios de sustentabilidade das empresas. Então, quem nos estiver ouvindo aí, né, quiser entrar no site de grandes empresas, geralmente elas divulgam todo ano o seu relatório de sustentabilidade. E hoje esses relatórios, eles não são mais aqueles relatórios chatos, né, cheio de coisa escrita, eles são visualmente amigáveis. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, a descrição do negócio, a mensagem do presidente, né, a estrutura da empresa, e aí depois começam, muitas vezes, vinculando todo o negócio da empresa com a divisão do ESG. E é muito comum a gente ver quais os ODSs aquela empresa que são prioritários para aquela empresa, né? Muitas vezes depende do tipo de negócio da empresa. Por exemplo, a gente tem uma grande empresa, né, que é a IP. A IP é que faz aqueles detergentes, né, que a gente usa para lavar louça. A IP é uma das empresas que tem os seus relatórios, né, de sustentabilidade, que divulga a cada ano, relatórios muito amigáveis para a gente ver, muito visuais, colorido,
em que ali ela aponta, né, as questões ESG, né, o ambiental, social e a governança do que ela trabalha, e também os ODS prioritários. Por exemplo, no caso particular deles, né, há uma questão muito ligada à água, porque a água, para esse tipo de empresa, né, que fabrica detergentes, produtos de limpeza, a água é um insumo vital para o negócio. Então, ela trabalha a questão da água potável, saneamento, né, vida na água. Então, esses ODS são considerados prioritários para eles. Se a gente pega uma outra empresa, um outro exemplo, né, a Suzano, que é uma grande empresa de papel e celulose, a gente vai ver a mesma forma. Ela divulga todo ano o seu relatório de sustentabilidade, em que é baseado nas questões de ESG, né, e também tem a vinculação com os ODS prioritários da empresa. Aí ela vai puxar muito para a parte de florestas, de árvores, né, da questão de combate às mudanças climáticas, né, então a regulação do clima, porque ela é uma empresa de base florestal. Então, se a gente vai buscando, né, as informações das empresas, a gente vai ver que vai variar muito do tipo de negócio da empresa, do tipo de produto, né? E aí tu vai ter ODS que são mais prioritários. Mas, além disso, muito foco nas estratégias de ESG. Então, eu gosto muito de mostrar isso para os alunos, porque eles começam a ver, e aí quem está nos assistindo também, começam a ver a aplicabilidade prática, tanto das práticas ESG, quanto dos ODS, né? Então, é bem legal poder mostrar isso e ver que isso realmente está acontecendo na prática. As empresas precisam passar isso como uma informação para os stakeholders, né? Que são as partes interessadas. E eu também acho importante, professor, que todos saibam que, assim, eu acho que a utilização correta dos objetivos de desenvolvimento sustentável, quando vincula, né, a atividade da empresa, é saber qual deles se adequa a cada atividade. A empresa que diz que segue todos os ODS não está fazendo corretamente. Está pecando, né? Isso é muito próximo, né, do que a gente trabalha também no ESG, que é a materialidade, né? O que efetivamente é importante impacta o negócio da empresa. Então, a gente já faz esse tipo de raciocínio para as práticas ESG. Não dá para a empresa abraçar tudo que é ambiental, social e governança, mas aquilo que efetivamente impacta o negócio dela. Então, pegando o gancho da materialidade do ESG, a empresa ela deve fazer a mesma coisa para os ODS. São 17 ODS, com o 18º, que é nacional, que é brasileiro. Né? Como abraçar todos eles, né? É bem complicado. Seguindo aqui, vamos continuar falando sobre o livro A Força do ESG, né? Da editora Alta Books. Aqui o senhor fala sobre, que eu achei muito interessante, hein? Sobre os exemplos práticos, né, de cada um das 3 letrinhas, o senhor fala sobre as 3 letrinhas, e também o senhor se refere às 3 premissas básicas que sustentam a aplicação prática do ESG, que são elas: gerenciamento de riscos, capitalismo, stakeholders e geração de valores. Fala, professor, um pouquinho mais das premissas que todo mundo está querendo saber antes de ler seu livro. Ótimo. E, inclusive, eu inicio, né, o livro fazendo um pequeno spoiler, né, com uma pequena fábula que é conhecida por todo mundo, né, fazendo a relação dessa fábula com esses 3 pilares, né, do ESG. Depois, quem tiver a oportunidade de ler o livro vai saber de qual fábula
que eu estou falando e como que foi feita essa conexão, né, com esses três pilares do ESG. Bem, mas para falar do primeiro, eu tinha comentado agora há pouco, né, que a gente vive um mundo muito diferente do que era 20, 30 anos atrás, um mundo em que as pessoas estão conectadas, um mundo que as pessoas estão empoderadas, né, elas absorvem informação, mas também geram informação, o que é bem diferente aí 20, 30 anos atrás, e um mundo em que as organizações elas estão constantemente sendo cobradas, né? Então, eu sempre comento com os alunos também, né? Quando eu fiz administração na minha querida Universidade Federal de Viçosa, né? Há cerca de 20 anos atrás, os professores não falavam nada de meio ambiente, né? De sustentabilidade ambiental, basicamente não falavam nada de questões sociais, né? Uma coisa que diversos professores falavam era que o objetivo único das empresas, ou absoluto das empresas, é gerar lucro para os donos, né? Gerar riqueza para os donos, para os acionistas. Isso durante muito tempo, né, foi colocado, durante várias décadas, na verdade, foi assumido como uma verdade absoluta, né? E isso é descrito, vocês vão ver que de vez em quando eu vou mostrar livros, né? Isso é descrito nesse livro que é fantástico, que ele é chamado Capitalismo Stakeholder. Ele foi escrito pelo Klaus Schwab, que nada mais, nada menos é o fundador do Fórum Econômico Mundial. Aquele Fórum Econômico Mundial que a gente ouve todo ano, né? O Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Pois então, ele fundou esse Fórum Econômico Mundial há mais de 50 anos atrás, né? E ele já tem uma trajetória muito grande e ele conta nesse livro que o mundo, durante muito tempo, vigorou o chamado capitalismo shareholder, né? Shareholder são os donos o dono do capital, seja o dono, né? O dono de uma padaria, né? Ele é o dono único. Os sócios, né? Então cada um tem uma cota ou ação da empresa, continua sendo donos. Ou os acionistas, né? Eu tenho 1% das ações de determinada empresa SA. Eu tenho só 1%, mas eu sou dono, então sou shareholder. Então ele conta que durante muitas décadas o mundo vivia esse chamado capitalismo shareholder, que vai ao encontro do que os professores nos falavam há 20 anos atrás. Olha, o objetivo principal das empresas é gerar lucro. Isso é o capitalismo shareholder. Mas aí o Klaus Schwab, nesse livro, que é um livro muito legal, ele conta toda essa história aí, ele coloca que o mundo mudou, né? Por todas as razões que a gente sabe, questões ambientais, questões sociais, né? As pessoas hoje conectadas, e que a gente precisa muito se preocupar com os stakeholders. Para quem está nos assistindo, os stakeholders são as chamadas partes interessadas. Então, quem é stakeholder, né? O cliente, o fornecedor, o colaborador, né? O funcionário da empresa, o governo, a imprensa, a comunidade. Eu tenho uma fábrica que está poluindo o rio, isso está impactando a comunidade, né? ONGs são partes interessadas. Então, é uma série de agentes sociais que são impactados pelo negócio da empresa e que também impactam o negócio da empresa. Então, vejam que é uma via de mão dupla, a ideia de stakeholders. Os shareholders, os donos de capital,
é uma classe particular dentro dos stakeholders. Eles também estão preocupados. Então, no capitalismo stakeholder, que é o capitalismo de hoje, na qual as pessoas estão conectadas, empoderadas, que as pessoas estão assustadas com as questões climáticas, que as pessoas buscam transparência, prestação de conta, compliance por parte das empresas. Nesse mundo de hoje, muito diferente do de 20 anos atrás, é que vigora o capitalismo stakeholder. Aí, se alguém me perguntar, tá, mas então quer dizer que gerar lucro ou riqueza para os donos, né, os acionistas, isso não é mais importante para as empresas? Sim, continua sendo muito importante, as empresas têm que lutar isso, mas, diferentemente da visão de 20 anos atrás, não é o único objetivo, né? Existem outros objetivos que são igualmente importantes, né? É lógico que se a empresa descuidar da questão financeira, ela vai falir e por terra vai embora todos os ganhos econômicos, ambientais e sociais dela. Então ninguém quer isso, né? Mas não é mais o único objetivo. E o Klaus Schwab, né, fundador do Fórum Econômico Mundial, ele coloca isso com muita propriedade. Então, hoje é o capitalismo stakeholder. Esse primeiro pilar, eu acabo gastando mais tempo para falar sobre ele, porque ele simplifica a explicação dos outros dois pilares, que é o gerenciamento de risco. Olha, se o meu negócio, o negócio da minha empresa, a atuação da minha instituição governamental, né? Então pode ser instituições públicas ou privadas. Se a minha atuação ela é importante porque eu tenho que prestar contas para os stakeholders, né? Eles estão de olho no que eu estou fazendo, então passa a ser um risco, né? Se eu me descuidar de questões ambientais, sociais e de governança, eu vou ser cobrado pelo mercado. Então, o risco é muito grande hoje em dia, porque uma notícia de algo errado, né, que a empresa faz, por exemplo, claro, não vou... eu sempre brinco que nos livros, né, quando são aspectos positivos, eu boto o nome da empresa. Quando não é, eu conto o milagre, mas não conto o santo. Com precaução, né? Claro. Mas a gente sabe, por exemplo, né, no nosso país, né, casos aí de empresas que, por questões de empresas terceirizadas, que prestavam serviço para elas, por exemplo, contrataram pessoas e essas pessoas elas viviam em estado análogo à escravidão. Então, uma ação errada de uma empresa terceirizada, mas a empresa contratante ela é solidária, ela tem que responder conjuntamente, mas o respingo na imagem não fica para terceirizada, que é pouco conhecida, vai ficar para a grande empresa que não teve cuidados, talvez, de auditoria interna para fiscalizar a sua terceirizada. E a gente tem um exemplo bem clássico aí, né, de algumas vinícolas, né, que sofreram muito em relação a isso, né, a questão do prejuízo na imagem das instituições. A gente também teve uma grande rede, né, de supermercado, que teve um caso também muito grave, né, e isso abala um pouco, porque as pessoas estão conectadas, as pessoas estão de olho no que está acontecendo, e isso abala essa estrutura aí dos stakeholders. Por fim, o terceiro pilar, que é a geração de valor, que é talvez o mais tranquilo, né, da gente explicar, é que a questão não é só tu se preocupar com a gestão de riscos e tu atender, né, ou ficar atento
as demandas dos stakeholders, mas ainda assim, tu precisa ter, né, um produto e um serviço que gere valor para esses stakeholders. Muitas vezes, e eu comento isso num outro livro, né, que é o ESG Marketing, antigamente a preocupação grande da empresa era a relação bilateral empresa-cliente. Hoje, isso passa a ser multilateral justamente pela questão do ESG. Eu tenho um produto de qualidade que o meu cliente vai querer comprar. Tá. Será que agora só isso importa nessa negociação bilateral com o cliente? Ele está preocupado, muitas vezes, com o tipo de matéria-prima que tu está usando, com o impacto ambiental negativo desse produto, se esse produto vai afetar negativamente a comunidade, né, na qual essa matéria-prima foi extraída, né? Então, não é à toa que a gente tem diversos tipos de certificação de rastreabilidade, ou seja, aquele antigo modelo também do marketing, que era a relação empresa-cliente, ele passa a ser uma relação multilateral, porque o cliente hoje, o consumidor, ele está de olho não só no produto ou serviço, mas tudo que está envolvido por trás daquela oferta do produto ou serviço. Então, nós temos que gerar valor para o consumidor dentro dessa nova ótica, né? E, então, é meio complexa essa resposta, né? O pessoal vai encontrar muita coisa no livro, outros exemplos, mas para finalizar essa minha parte da resposta, o profissional de ESG é importante ele antecipar cenários, né? Então, ele ser capaz de enxergar lá na frente, ele visualizar e gerenciar riscos, sejam riscos socioambientais ou de governança, e ele oferecer valor às partes interessadas. Maravilha. Professor, a gente sempre ouve, né? Diante de tudo que foi falado aqui, eu, pelo menos, eu trabalho com isso, então, e espero que isso esteja sempre presente aí nas nossas vidas e nas organizações daqui para frente. Mas a gente ouve muito falar que o ISG é uma moda e que o ISG vai acabar e que tá se transformando e que talvez daqui a um tempo não exista mais. Isso é verdade? Isso está acontecendo, né? E a gente pensa muito quando pensa em ESG, a gente pensa na parte estratégica das organizações, né? Uhum. É fato isso? As organizações estão integrando o ESG na estratégia delas, tanto organização pública, organização privada? Ele está acabando ou não está? A gente pode ficar tranquilo que estamos no caminho certo? Bom, essa pergunta é bem interessante e sempre o pessoal geralmente faz em sala de aula, né? Algumas pessoas são muito céticas, outras são muito empolgadas, né, com o ESG, mas eu diria para as pessoas que estão nos assistindo que a gente pode, eu até comento isso num livro, tá? A gente pode imaginar o ESG em duas frentes, né? Um é o chamado ESG conceitual e outro é o chamado ESG regulamentado. O que é isso? O ESG conceitual, ou seja, estamos pegando o conceito do que é o ESG. Questões ambientais. Bom, quem está nos assistindo aí, né? Quantos problemas ambientais a gente tem visto acontecer no mundo inteiro, né? De um tempo para cá. Então, agora, recentemente, há um mês e pouco atrás, as pessoas estavam acompanhando pelas redes sociais, pelo noticiário da televisão, as enchentes em Minas Gerais, né? Na região da Zona da Mata Mineira. Inclusive, na época, nos dias, eu estava de férias visitando parentes que eu tenho lá. Então, eu vi em loco o que aconteceu, pelo menos nos 2 primeiros dias, né?
Fenômeno parecido aconteceu há 2 anos atrás, aqui no Rio Grande do Sul, né? Foi a maior tragédia climática do estado, que foi Acho que algo uma muito das complicado, maiores do país, né, professor? Nossa. uma das maiores do país e que demandou muita reconstrução, que ainda acontece do estado, né? Que impactou questões sociais e de governança, tanto das empresas quanto dos governos, quanto da própria população, né, que sofreu. Então, vimos aí há meses atrás também, né, eu até anotei aqui, em novembro, em Rio Bonito do Iguaçu, aquele tornado, né, aquele furacão que dizimou grande parte de uma cidade. A gente vê vários casos acontecer nos Estados Unidos, na Europa, né, em diversos países aí. Então, os cientistas, eles nos dizem que, por exemplo, secas, enchentes, né, aqui no Rio Grande do Sul é muito complicado, porque ou tu passa uma época de safra com muita seca, e aí é um prejuízo grande para o produtor rural, ou tu vai ter muita chuva e que igualmente dá prejuízo para ele. Então, vejo que a gente não está falando de uma questão ambiental que é só o papo de ecochato, né? A gente está falando de prejuízo material, de prejuízo financeiro para produtor rural, para agronegócio, para cidades, para os governos que vão precisar injetar recursos para reconstruir, para o empresário que vai ter que dar um jeito aí de voltar a produzir aquilo que ele produzia antes, mas que a fábrica está toda destruída. Então, vejam que é uma questão ambiental que ela repercute muito fortemente no dia a dia da população, nos negócios das empresas, nos governos, no agronegócio. Então, não é algo que a gente pode descartar mais. Os cientistas nos falam que, por exemplo, secas, enchentes sempre aconteceram, furacões, tornados, né? Em algumas regiões do planeta sempre aconteceram. Só que o que diferencia agora é que as mudanças climáticas, segundo os cientistas, elas potencializam. Então, a seca que existia na época dos nossos avós, bisavós, ela é potencializada com as mudanças climáticas. As enchentes são potencializadas com a mudança climática. Os tornados, os furacões, eles passam a ser potencializados com as mudanças climáticas. Então, isso faz com que exista um novo normal. Então, para simplificar a resposta, né, o E do ESG, o ambiental, ele veio para ficar e não tem como voltar atrás, né? A não ser que os cientistas até dizem, né, que se a gente parasse de poluir hoje o planeta, se a gente reduzisse a zero os nossos gases de efeito estufa, o planeta ainda demoraria aí pelo menos 150 anos para se recuperar desse ataque nosso, né, do ser humano para com o planeta. Então, veja que questões ambientais, a gente fala ESG é uma moda, né? Questões ambientais vieram para ficar, não tem como a gente mudar isso. Então, pode até usar um outro termo que não seja o ESG, mas que as questões ambientais estão impactando o mundo dos negócios, o mundo dos governos, está impactando. Aí a gente vem na segunda letra, o social, muito vinculado agora também, talvez até ajude a responder muito o G do governança. Justamente pelas pessoas estarem conectadas, estarem empoderadas, né? As pessoas hoje elas têm mais informação, claro que junto com informação de qualidade verídica, vem junto as fake news, né? Então as pessoas precisam separar esse joio do trigo, mas as pessoas estão muito informadas hoje, as pessoas sabem o que está acontecendo, as pessoas estão lutando, né, pela igualdade, pela diversidade. Então, hoje não se concebe mais que 2 funcionários
que executam a mesma tarefa, o mesmo cargo, recebam valores diferentes, porque um é homem, outro é mulher, né? A nossa sociedade não admite isso. Há várias questões de gênero, né, de diversidade que são colocadas, são pautas importantes, né? Isso veio para ficar. O mundo está conectado, as pessoas estão cobrando, as pessoas sabem o que está acontecendo. Então, uma empresa que derrapar nisso, né, ela pagar para ver, né, esse risco, ela corre o grande risco, né, de ser cancelada, talvez, aí pelos seus clientes. E a reboque disso vem a questão da governança, né? As pessoas sabem o que as empresas estão fazendo, elas querem prestação de conta, elas querem que a empresa seja uma empresa legítima, transparente, né? Então, que ela tenha códigos de ética, de conduta, que ela siga regulamentos, porque as pessoas se falam hoje mais facilmente. E aí, pensando no ESG como uma questão de moda, né, o ESG veio para ficar, por causa dessas questões ambientais, sociais e governança. Então, tudo isso é o chamado ESG conceitual. Agora, a resposta do próximo, da outra vertente, é mais rápida, né? O ESG regulamentado são as normas, os regulamentos criados pelos países. Então, quando a gente vê, por exemplo, a França está flexibilizando algumas regras ESG, isso é regulamentação, né? Isso depende do humor político, né, dos interesses políticos, e aí eles podem flexibilizar ou tornar mais rígido alguma coisa relacionada com o ESG. Mas veja que mesmo isso sendo objeto de crítica, né, isso não invalida o ESG conceitual. Mesmo que tu fale assim, poxa, a França, estou citando a França, porque teve toda uma questão, né, há um tempo atrás, sobre a flexibilização de algumas questões ESG na França. Mas o fato, por exemplo, de um país flexibilizar alguma coisa relacionada ao ambiental do ESG, isso não quer dizer que as mudanças climáticas e os problemas advindos dela, que está lá no ESG conceitual, vão deixar de existir. A necessidade de diversidade, inclusão, direitos iguais, que preconiza o S do ESG, né? Então, eu peço para quem está assistindo, né, faça essa diferenciação. Uma é o ESG conceitual, de coisas que vieram para ficar, que são importantes para a nossa sociedade, para o planeta como um todo, né? Ambiental, social e governança. Isso é uma coisa. Isso não tem como a gente virar as costas e falar mudança climática não existe, tá? E o que está acontecendo? As pessoas lutarem por diversidade e inclusão na empresa, isso não existe. Como que não existe? Por prestação de conta, e isso vai voltar atrás, não tem como voltar atrás. Então, o ESG conceitual, a gente não tem como virar as costas para a realidade, porque ele é a realidade do planeta e a realidade da nossa sociedade atual. Agora, o ESG regulamentado, ou seja, leis que os políticos fazem, acordos que os países assinam na COP30, isso é perfeitamente questionável. Nós, como cidadãos, podemos pensar, olha, essa flexibilização não foi ruim, isso vai impactar direitos sociais, e são leis. Isso é objeto perfeitamente de questionamento desse ESG regulamentado. Professor, agora para a gente concluir, junto com os nossos espectadores, Poxa, tão rápido. As pessoas que estão nesse mercado, enfim, que gostam desse assunto, qual é o bom conselho que o senhor vai dar para os nossos espectadores para a gente poder concluir? Olha, a questão
do ESG, o ESG está muito ligado a esse risco, né? A gestão de risco, tanto do negócio das empresas quanto da gestão pública, né? Então, aqui no livro A Força do ESG, eu até faço eu coloco até uma fala, né, do Larry Fink, né, que é da BlackRock, né, que ele fala sobre a questão do risco climático, o risco de investimento, e como que isso realmente tem impactado, né, o dia a dia das empresas. Ela é super importante. E para que eu finalize essa parte da resposta, claro que aguardando alguma nova pergunta de vocês, a gente fala muito de ser resiliente, né? O que é resiliência? É tu sofrer um impacto, né? Pensa em todos os impactos, né? Enchentes, furacão, denúncia de trabalho escravo, morte de um cliente, né, num estacionamento da empresa, que gera toda uma repercussão. Então, pense em todas essas situações adversas. Se a gente pensasse em resiliência, isso vem para nos dar um baque, a gente curva um pouquinho e a resiliência fala que a gente volta ao estado original. Só que quando a gente fala de questões ambientais, sociais e de governança, não basta só ser resiliente. E aí eu não tenho o livro aqui para mostrar, mas um dos conceitos mais importantes é o conceito de antifragilidade, né? O antifrágil, do Nassim Taleb, que é um best-seller, né? Cujo título do livro é Antifragilidade, né? Na qual ele aponta que a gente não pode ser resiliente apenas, porque o antifrágil, ele recebe o impacto, ele assimila o impacto, ele aprende e aí ele faz diferente, né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de dar. O ESG não é uma moda, as questões ambientais, as mudanças, transformações sociais e de governança vieram para ficar, e a gente precisa ser não resiliente, a gente precisa ser antifrágil. A gente tem que receber o impacto, que infelizmente vão vir, assimilar o golpe, aprender e aí fazer diferente, né? Então, a gestão de riscos nos ensina muito isso, né? Olha, eu fui impactado por algo de errado que eu fiz, tá, então vamos aprender e agora vou fazer de forma melhor para que eu minimize esse risco, que foi exatamente o que o empresário fez ao mudar a fábrica dele, pensando na perenidade dos negócios, né, nos sucessores daquela empresa. Muito obrigada, professor, pelas suas respostas tão preciosas. Eu gosto muito de exemplos, né? Eu também. A gente também aqui em São Paulo, professor. Aprender, né? A gente aqui em São Paulo também passou por uma complicação dessa, 4 milhões de pessoas sem luz por causa de uma grave ventania, derrubou várias e várias árvores. Um dos livros, tá? Esse exemplo. Esse exemplo. Então, isso quer dizer o seguinte: não é exclusividade para cidade nenhuma. Todos nós estamos vulneráveis às mudanças climáticas. Temos que aprender com os erros e melhorar para as decisões futuras. Então, as decisões estratégicas. Professor, eu queria ficar aqui o dia inteiro falando com o senhor. Que pena que a gente tem que acabar. Mas eu tenho que acabar, o nosso tempo já acabou hoje, gente. Bom, eu queria agradecer as duas Maria Cecílias, né? Agradecer a Duxus pelo convite, dizer que me senti muito honrado, né, de poder falar sobre um tema que eu pesquiso, né? Gosto de escrever livros, tem outros que vão sair aí, mas eu sou muito apaixonado pelo tema, né? Então, não é apenas um trabalho, é como se fosse uma missão, né? Que eu entendo que eu preciso estar passando essas informações, ouvindo também opiniões a respeito. Então, eu queria muito agradecer a vocês, agradecer
a Duxus pela oportunidade e me colocar à disposição quando vocês precisarem, quem sabe Sempre, professor, né? sempre. Não fala isso que a gente A gente se acostuma, a hein? gente acostuma. Olha, estou totalmente à disposição quando vocês precisarem. Com uma grande certeza. honra. Gente, agora nós vamos terminar a nossa transmissão e nós iremos, para quem preencheu o Forms, que tá aqui na descrição do nosso canal, para quem preencheu, quem assistiu aí o professor Ricardo Ribeiro Alves falando, professor doutor Ricardo, nós vamos sortear agora os livros para vocês, tá bom? Nos aguarde que já já estamos voltando com o sorteio. Obrigada, gente, pela audiência. Mais uma vez aqui estamos na companhia de vocês e sei que vocês vão nos prestigiar compartilhando esse enriquecedor videocast com todos os amigos da área, até os amigos que não são da área, mas que gostariam de conhecer um pouquinho sobre o ISG com o professor Ricardo. Obrigada, professor! Breve Obrigado, a gente tudo volta. bom com vocês. Tchau, Obrigada, até mais. professora. Até mais.